Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado na carta aos Romanos, no capítulo de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Amém. Uma boa pergunta para nós diante do que é apresentado neste capítulo 1, tendo em vista especialmente os versículos anteriores, imediatamente aqui a esse 18, seria: por que nós precisamos de justiça? Nos versículos anteriores, o apóstolo falou que o justo viverá por fé. Mas por que, afinal de contas, nós precisamos de justiça? Do versículo 18 em diante, o apóstolo Paulo vai nos deixar bem claro por que é que nós precisamos da justiça que vem de Deus, porque nós precisamos da justiça de Cristo, porque existe essa necessidade de recorrermos a Cristo pela fé para que a sua justiça seja imputada sobre nós. Ele vai falar que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus não é algo que vai ser revelado apenas no futuro, em um dado momento distante, mas no aqui e agora, desde já. A ira de Deus se revela contra aqueles que detêm a verdade em injustiça, contra aqueles que permanecem no erro. E é justamente por isso que nós precisamos da justiça de Cristo. É porque o nosso coração é mau, é porque, por natureza, nós tendemos a fazer aquilo que é injusto aos olhos de Deus. Daí então a necessidade de uma vida pela fé. Daí então a necessidade de recorrer a Cristo e a sua justiça para que, por meio da sua pessoa e obra, possamos ser justificados dos nossos pecados, possamos ser declarados justos. A justificação é um ato forense, é uma declaração diante do tribunal de Deus de que nós somos justificados dos nossos pecados. E é interessante os detalhes daquilo que o texto nos apresenta. É dito que a ira de Deus, Deus que é amor, é um Deus também que é justo. E por ele ser justo, ele necessita, ele precisa e ele deve revelar a sua ira contra tudo aquilo que é injusto, contra tudo aquilo que é contrário à bondade que ele requer. Por isso, a sua ira se revela do céu contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens que detêm a verdade em injustiça, dos homens que, conhecendo o caminho da verdade, distorcem a verdade com palavras falaciosas, com argumentos vazios para fazer com que as suas vontades torpes prevaleçam em detrimento da verdade. E é contra essas coisas que a ira de Deus ela é revelada. E é dito no versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O homem, ele é indesculpável diante da realidade de que Deus, ele se revela através das coisas que foram criadas e, portanto, ele não tem por que dizer, não tem a autoridade para dizer que Deus não existe. O homem sabe bem, lá no fundo do seu coração, diante da realidade da criação e de tudo aquilo que Deus fez, de que existe um Criador.
de que Deus, de fato, existe. Por isso, diante dessa realidade da revelação divina, revelação geral divina, o homem ele é indesculpável. Ele não pode dizer, eu não sabia, porque Deus ele tem se revelado através das obras da criação, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhece através daquilo que nós contemplamos na natureza. Quando nós olhamos para o mundo e nós observamos a criação, tudo aquilo que se estabelece no universo, nós somos levados a refletir de que, de fato, existe um Deus, existe um Criador, que este mundo não é obra do acaso. E se existe um Criador, se existe alguém que fez esse universo, eu preciso me submeter à sua vontade. Eu preciso fazer aquilo que é segundo o seu querer, segundo as suas leis, segundo os seus estatutos, segundo aquilo que ele ordena. E isso nós podemos observar de maneira clara e segura através da revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos revela qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a Bíblia Sagrada que nos conduz no caminho que Deus exige de nós. No versículo 21 diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, nós vemos aqui a insensatez a qual os homens eles se deixam levar. Tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus. Antes trocam o Deus, que é bendito eternamente, por obras da criação e pelo próprio homem. Eles pervertem aquilo que diz respeito à adoração. A adoração deve ser prestada e entregue somente a Deus. Só a Deus nós devemos adorar e prestar culto. Mas os homens, quando fecham seus corações para Deus, eles passam a adorar outras coisas. O homem ele está sempre em um estado de adoração. Ou ele adora a Deus, ou ele adora as obras da criação, ou ele vai sempre produzir um ídolo no seu coração. O coração é uma fábrica de ídolos. Quando o homem não adora a Deus, ele está adorando o dinheiro, está adorando a prostituição, está adorando pessoas, está adorando a si mesmo, o seu ego, as suas vontades, as suas paixões. E a ira de Deus é revelada sobre aqueles que assim procedem, aqueles que, tendo o conhecimento de Deus, sabendo que a Bíblia é a verdade, insistem no erro, insistem na idolatria, insistem em se distanciar da verdade de Deus e distorcer a verdade de Deus com palavras falaciosas. E a coisa pior que acontece é quando a ira de Deus ela é manifesta, lançando os homens a si mesmo, deixando-os à sua própria sorte. Por isso é nos dito no versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Que Deus possa ter misericórdia da minha e da sua vida e possamos nos arrepender dos nossos pecados e dar a Deus a glória que lhe é devida por meio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.